O comentário diz o seguinte: que fascismo é esse que derrotamos e que democracia é essa que venceu? Somente nos últimos dias, os estudantes da UJL, União da Juventude Liberal, foram acuados e agredidos pelas multidões esquerdistas do Congresso da UNE, onde também um ministro do Supremo discursava como se fosse um pregador de diretório acadêmico. E o ministro da Justiça e Segurança Pública dizia que o projeto de lei de regulação de redes sociais era importante porque elas eram um espaço de difusão de ideias de direita. Em primeiro lugar, o Congresso da UNE é para todos os estudantes, da esquerda ou da direita, ou do centro. Mas, pelo jeito, a turma da esquerda acha que o Congresso da UNE é só para estudante de esquerda. Segundo, rede social, espaço de difusão de ideias de direita, quer dizer, só pode a esquerda difundir ideias, a direita não pode. Né? Rede social, eles querem monopolizar as redes sociais, só eles podem falar, só eles podem afirmar, só eles podem expor as suas ideias, os contrários não. Isso diante do viés bem democrático do ministro da Justiça. O presidente da República já defendeu a democracia na Venezuela e exaltou novamente, como sempre fez, regimes como o cubano e o nicaragüense. E a virtude do socialismo, além de dizer que a defesa da família, do patriotismo e de bons costumes, é fascismo praticado pelo governo anterior. Quer dizer, defender a família, o patriotismo e ser bons costumes, ser educado, né? Porque a esquerda não tem bom costume nenhum. Eles são um bando de ignorantes mal educados. Quer dizer, a tradição, aquela milenar, é fascismo. E eles ainda dizem que a tradição, a família, o patriotismo, os bons costumes, quase destruiu a democracia. A democracia só existe quando a esquerda está no poder. Quando ela não está, a democracia ela vai para a UTI. Vai para a UTI. Não obstante esta seja, segundo ele, segundo Lula, relativa, e segundo sua ministra do Planejamento e Orçamento, uma questão de interpretação. A ministra do Planejamento e Orçamento aqui, a quem a gente se refere aqui, é a dona Tebet. Né? Quer dizer que a democracia é uma questão de interpretação. Né? Um diz que é fascismo, outro diz que é questão de interpretação. A esquerda é um caso seríssimo de estudo de PhD. Participando de convescotes com os ministros do Supremo, o governo claramente agrada, ao menos por enquanto, a autoridade do judiciário, que se diz parte da vitória contra o governo anterior, que intensificaram a perseguição a qualquer ideia que considerem extremista. Nenhuma das falas e práticas que acabo de citar, obviamente, que continuam levando adiante um inquérito em que a Suprema Corte é ré, vítima e investigador ao mesmo tempo, que lançam rap contra a liberdade de expressão como se fosse um departamento de imprensa e propaganda, ou escrevem decisões judiciais como quem escreve um panfleto. O que o judiciário gasta com propaganda inútil e com uma carga, um viés ideológico de esquerda, é um absurdo. É um absurdo. É só ligar na TV Justiça, mostra a cara esquerdopata do nosso judiciário através das propagandas por eles exibidas. Durante o processo eleitoral, um documentário e notícias com conteúdos incômodos à parcialidade eleita foram censuradas. Até previamente, redes sociais de parlamentares e influenciadores oposicionistas foram suprimidas,
Pessoas foram caladas e tiveram seus canais desmonetizados ou apagados por expressarem dúvidas. Dúvidas, não certezas, dúvidas. Um parlamentar que fora procurador da Lava Jato foi cassado por absoluta bobagem, mesmo tendo sido o mais votado em seu estado. O Ministério Público Federal age para cassar o canal da Jovem Pan, que vem sofrendo óbvia perseguição como veículo jornalístico. Ninguém sabe ao certo o quanto pode fazer críticas antes de ser enquadrado criativamente em algum tipo de crime de opinião. Lembramos que a turma do poder ainda chora as lágrimas do período do AI-5, instituído para combater a guerrilha e a propaganda esquerdopata no país, e que pouco ou nada funcionou, já que utilizaram da prática gramscista, e mesmo antes das diretas já, o país já se encontrava tomado pela esquerda em canais chaves, como a mídia e o sistema de ensino. O AI-5 não censurou o país. O AI-5 tentou bloquear a ação da esquerda com a sua propaganda revolucionária e combater a guerrilha. Foi para isso que foi feito o AI-5. O AI-5 não é um ato institucional meramente censor. Eu vivi no período do AI-5 e eu falava abertamente tudo o que eu pensava. Por quê? Porque eu não fazia propaganda de esquerda. Quem não era esquerdista revolucionário e nem propagandista, não sofreu nada com o AI-5. Viveu muito bem, obrigado. O legislativo fica de quatro costados diante de tudo isso, no máximo fazendo apontamentos inócuos ou pedidos hipócritas de retratação. Infelizmente, o desconhecimento político do povo leva a massa a eleger candidatos que não fazem jus nem ao ar que respiram, já que ou são militantes da esquerda, pró-socialismo e suas agendas, ou fisiologistas, que querem saber do bolso cheio, do poder e dos holofotes para o ego. Além de, claro, faturar uma graninha com os sensacionalismos e os vídeos em rede social, YouTube, monetizado, Instagram e outros bichos mais. E aí cabe aquela máxima. Quem não gosta de política acaba por ser governado por quem gosta. E mais democracia e mais eleição não vai resolver o problema do país. A única coisa que resolve o problema do país é cada cidadão ter consciência e conhecimento mínimo de política para poder escolher bem o seu representante. Algo que aqui no Brasil, desde que a esquerda tomou de assalto o país lá em 1989, 85, isso nunca mais aconteceu. Porque a gente já está indo para a quinta geração de brasileiros que são ensinados que democracia é de 2 em 2 anos ir para a urna escolher o seu representante, o seu prefeito, o seu vereador, depois o presidente, o senador, o deputado. Escolhe alguém aí. Você não precisa saber muita coisa de política, é só ir lá e escolher. Não. O governo Bolsonaro não era nenhum jardim do Éden em matéria de valores liberais básicos. O Ministério da Justiça usou a Lei de Segurança Nacional em casos ridículos, como contra um outdoor que comparava o presidente a um pequi ruído. Pequi é uma frutinha que tem aqui no Cerrado. O presidente também esteve no meio de ao menos uma manifestação, acenando e dizendo-se representado por ela, cuja maioria dos membros claramente apoiavam outro tipo de atitude, chamando ao saudosismo de 64. Bolsonaro não era um modelo, muito pelo contrário.
É um social-democrata misturado com uma forte dose de fisiologismo e que não tinha lá uma imagem e uma ficha tão ilibada assim. Mas sejamos francos, perto do PT, da turma da esquerda e do Lula, não tem comparação. Ou seja, o Bolsonaro não era nenhum príncipe encantado, né? Digamos que era o menos pior. O PT? O PT e o Alexandre de Moraes, o nosso ilustre ministro do Supremo, nos salvaram do quê? Em que aspecto a liberdade de expressão, a divisão de poderes, a imunidade parlamentar, o Estado de Direito estão em uma situação melhor hoje do que antes, no governo anterior? Em que aspecto podemos sentir que temos mais liberdade de falar hoje do que antes? E que fascismo é esse que derrotamos? E que democracia e que amor é esse que venceu? Muito bem. Esse é uma mescla aí entre o comentário do Lucas Berlanza, presidente do Instituto Liberal, com algumas pitadas aqui autorais em complemento ao comentário do Lucas. Tá difícil. Quando se fala em liberdade de expressão, eu sou a prova de que tá difícil a gente falar. Tá difícil a gente expor aquilo que pensa. Depois que eu iniciei a produção de conteúdo ou fazer esse podcast 3 vezes por semana, que eu gasto que 1 horinha ou até menos em cada edição, 50 minutos, 1 hora, o tempo de uma aula, digamos assim, né? 50 minutos, 1 hora. Eu acho que depois da primeira semana eu simplesmente tive a surpresa de ter o meu perfil do Facebook hackeado por um IP do Vietnã, da cidade de Hanoi. 10 dias após eu tive o meu perfil do LinkedIn hackeado por um IP russo. É muita coincidência. Eu fiquei praticamente 5 anos ou mais de 5 anos, sem participar de podcast, de programa de debate, de web rádio, de hangouts, como era antigamente. Eu acho que muito mais de 5 anos. Minha vida ficou tranquila, ninguém tentou invadir meu computador, ninguém tentou invadir meus perfis, de nada. Foi eu aparecer em 4 plataformas, falando, expondo fatos, comentando fatos e dizendo o que eu penso a respeito. 2 perfis são hackeados, são invadidos. Mera coincidência? Tomara que seja. Eu não boto minha mão no fogo. 20h32, 20 graus na capital federal. Vamos para mais um tema. Esse aqui eu achei muito interessante. Por incrível que pareça, os Estados Unidos, que era considerado um país de primeiro mundo, né? País de primeiro mundo e o povo de lá é melhor que todo mundo, tudo lá funciona melhor. Agora parece que com o Joe Biden e com a Kamala Harris, os Estados Unidos pelo menos têm o presidente, seu vice, quase que um reflexo assim do que nós tivemos aqui no Brasil, né? O Joe Biden é o Lula e a Kamala Harris é a Dilma, né? Porque é outra que fala um monte de coisa e depois não disse nada, ela foi mal interpretada, ela não queria dizer bem aquilo. Mas vamos lá.
Não é surpresa para os liberais que o que é do interesse do governo pode não ser do interesse das pessoas em geral. Na maioria das vezes, o interesse do governo está diretamente em desacordo com as pessoas. As incontáveis guerras travadas pelos governos ao longo da história, pelas quais as pessoas comuns acabam pagando com suas vidas, testemunham este fato. O que é o governo contra o povo? E não o governo para, pelo e do povo. Fica claro nas políticas públicas na prática, bem como nas declarações de seus líderes. Muito recentemente, a vice-presidente Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, observou que quando investimos em energia limpa e veículos elétricos e reduzimos a população, ouçam bem, reduzimos a população, mais crianças podem respirar ar puro e beber água limpa. Sim, ela disse reduzir a população. A Casa Branca rapidamente postou um discurso atualizado, sugerindo que a vice-presidente apenas leu errado. Ela quis dizer poluição e não população. Certamente, até provavelmente, é possível que a vice-presidente tenha falado ou lido errado. Mas isso também é altamente problemático. Se você leu algo e leu errado, é porque você pula muito rápido o texto e sua mente, portanto, adiciona a combinação mais provável de palavras. Daí o conhecido conceito de deslize freudiano, ou mais vulgarmente conhecido como ato falho. Em momentos descontrolados, às vezes dizemos o que queremos dizer, ou o que está na memória recente, em vez do que deveríamos dizer. A vice-presidente falou errado, mas o que ela disse é indicativo do que ela tem pensado. Quais discussões estão acontecendo ao seu redor? O que está em pauta na Casa Branca ou de alguma outra forma presente em sua mente? Ela poderia ter dito que devemos reduzir a polinização, a perversão, o petróleo, ou alguma outra palavra que à primeira vista possa parecer algo como poluição. Mas não, ela disse reduzir a população. E por que reduzir a população estava em primeiro lugar? A razão óbvia é que isso é algo frequentemente discutido na política e provavelmente também na Casa Branca. O neomalthusianismo. O Malthus foi um filósofo, um economista que criou uma teoria econômica chamada de malthusianismo. Hoje já existe o neomalthusianismo. A ideia do neomalthusianismo de que todos os problemas do presente se devem a pessoas demais e a aparentemente óbvia implicação política de que devemos reduzir o número de pessoas que vivem nesta terra. Está vivo e passa bem. Essa teoria maluca de que o problema é o excesso de gente, então nós temos que reduzir a população para resolver os problemas, não vingou no passado, mas hoje parece que está cada vez mais vivo e presente na cabeça dos políticos. É uma hidra que já tem cabeças de sobra, simplesmente porque já cortamos tantas. E quanto à criatura mitológica, duas crescem para substituir cada cabeça cortada. O fato é claro que quaisquer problemas que tenhamos serão resolvidos com muito mais facilidade se houver mais pessoas, mais mentes para descobrir soluções e mais pessoas para se especializar na divisão do trabalho. Esta é uma resposta pouco intuitiva
para a questão do que deve ser feito para resolver os problemas e que requer conhecimento econômico mínimo para descobrir. Infelizmente, as pessoas raramente têm esse entendimento básico. E entre os políticos é uma qualidade ainda mais rara. Simplesmente porque na política existem fortes incentivos para desconsiderar a realidade econômica. Eles vivem na ilha da fantasia. Eles vivem num parquinho de diversão no mundo do faz de conta. Nas palavras de Thomas Sowell, a primeira lição da economia é a escassez. Nunca há o suficiente de coisa nenhuma para satisfazer a todos que a desejam. A primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia. Isso é verdade. E deixa claro o alto custo de permitir que o governo infrinja a economia livre e a sociedade voluntária. No entanto, este parasita específico não consegue entender o uso que tem para seu hospedeiro. Em vez disso, ele o considera um problema que deve desaparecer. Este comentário ele foi redigido por um alemão. Um sueco. Desculpe. O nome dele é Per Billund. Per Billund. Ele é um intelectual sueco. Comentário bem esclarecedor, bem reflexivo e muito claro de entendimento. 20h40. Para nós encerrarmos o nosso podcast dessa quinta-feira, eu encontrei um breve texto escrito pelo Gustavo Reis, também com um foco entre o amor que venceu e o ódio que foi derrotado. Mas eu gostei muito da forma até certo ponto poética que ele coloca a sua visão a respeito desse momento onde no Brasil o amor venceu e o ódio foi derrotado. Todos nós sabemos que hipocrisia e mentira são o puro suco da esquerda brasileira, mas ainda enganam muita gente, por incrível que pareça. Tem muita gente aí com uma boa condição econômica, com formação, boa formação intelectual, e que olha para o Lula, um semi-analfabeto, político oportunista, como se fosse um sábio, um semideus. Né? Então, é sinal de que a esquerda brasileira, com a sua retórica e as suas mentiras, eles conseguem passar conversa em muita gente, independente do seu nível socioeconômico e da sua formação intelectual. E a galera do amor venceu, que ama somente os seus camaradas, passou os 4 anos do governo anterior destilando ódio, veneno e mentira. Numa eleição que nunca acabou, que a eleição para eles, a eleição de 2018, onde eles perderam para o Bolsonaro, essa eleição para eles não acabou. Ela ficou em stand-by. Ela só foi concluída agora. Eles não perdem a eleição fica em stand-by. Essa eleição de 2018 jamais foi aceita pela esquerda, assim como os perdedores de 2022 também afirmam que não aceitaram o resultado das urnas. E vira e mexe, a esquerda insiste em dizer que os militantes do governo anterior nunca aceitaram o resultado das eleições.
neste caso, a de 2022. A tática da esquerda, eles nunca assumem nada, né? Eles acusam os outros daquilo que eles pensam, daquilo que eles falam e daquilo que eles fazem. Eles nunca fazem nada. É os outros, né? Eles jogam a culpa sempre no outro. E eles são sempre os certinho e as vítimas do destino. Ainda que fosse verdade, aqueles que ainda ousam falar em Deus e democracia para sinalizar virtudes e valores que não detêm, afinal, a esquerda luta pelo aborto, pelo fim da família, semeiam ódio e rancor contra a religião, do alto da nobreza de seus valores, que a esquerda não tem, deveriam ser os primeiros a saírem do discurso da pacificação do país ou do slogan governamental União e Reconstrução e irem efetivamente à prática. Bom, esse slogan governamental de união e reconstrução unir quem? Só se for unir a esquerda, né? Unir a esquerda. Eles querem todas as correntes de esquerda unidas, né? A esquerda sobrevive porque ela é fragmentada em várias correntes, mas quando eles estão no poder, eles lutam por uma união de toda a esquerda para eles serem fortes. E reconstruir o nosso país, sendo que 2 mandados do Lula e 2 mandados da Dilma não destruiu o país, né? O governo anterior pegou o país em perfeitas condições e em 4 anos o governo anterior conseguiu destruir tudo para eles agora vir com esse chamamento de união e reconstrução. Só se eles forem reconstruir o que eles mesmos destruíram lá atrás. Como todos os lados das tesouras existentes cortam de um lado só nos dias de hoje. Só resta a essa turma viver discursando sobre um caixão vazio, sem o corpo que eles tanto queriam que lá estivesse. Como seria bom se essa turma da esquerda levantasse a bandeira branca, pedindo paz por uma saudade que lhes invade de um Brasil que nunca existiu. Eles que alegaram tanto sofrimento nos períodos do governo anterior, no comando da nação, né? Eles olhavam para o Bolsonaro como se fosse, sei lá, um capeta, um monstro. Pela dor que doeu demais seus corações, por toda a paz e por todo o mal de amor que eles dizem ter e carregar por um Brasil que, repito, o Brasil deles jamais existiu. Seria lindo ver a bandeira branca nessa nação. O Brasil que eles dizem que existiu e que eles querem trazer de volta é um Brasil do imaginário que eles nunca conseguiram colocar em prática, mas que nas últimas décadas muita coisa do imaginário da esquerda foi colocado em prática. Nós vivenciamos isso todo santo dia e muita coisa continua avançando. Ou seja, aí é que está o perigo. Muita coisa já saiu do imaginário e já está na prática. Mas a realidade é diferente de uma canção de carnaval. Hoje não se escondem, perseguem e se orgulham. Não se sentem ofendidos por serem chamados de socialistas. A verdade é que a bandeira dos socialistas é vermelha. Vermelha como o rosto ruborizado de quem se altera por ódio e por raiva. Vermelha como o sangue de mais de 150 milhões de mortos pelas revoluções feitas por seus ídolos ao longo da história. Seria tão simples e tão fácil se todos percebessem a verdade. Certamente as últimas máscaras deste baile mentiroso cairiam e eles levantariam a bandeira branca pedindo clemência e nos dando paz. O problema é que o imaginário deles nunca para de funcionar e a frase que fica 24 horas por dia buzinando
na mente deles é: a luta continua, a luta não pode parar. Então, os contrários têm que achar uma forma de se fortalecer e encontrar uma maneira de frear ou fazer como eles fizeram. Eles não tomaram os espaços, que os contrários também deem um jeito de tomar espaços e fazer todo um processo de conscientização e mostrando que esses pierrots e colombinas que nós temos aí nesse baile político, onde só os pierrots e as colombinas dançam, né? Eles é que são os grandes vilões da história brasileira. 20 horas 49 minutos, 20 graus. O Bunker Podcast dessa quinta-feira fica por aqui. Eu retorno sábado com novas pautas para esse nosso encontro de informação e conhecimento de qualidade. Uma boa noite a todos, e para quem está sintonizado no Bunker da Cultura Web Rádio, você segue com a melhor programação musical da web com informação. Uma boa noite a todos e até lá!